Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Univale lançaram o curta-metragem Tomar as Rédeas, que fala sobre a ecoterapia que usa o cavalo no auxílio aí ao tratamento, às reabilitações. Aqui no estúdio eu vou conversar com a Gabriela Poletti, que é uma das alunas, né, que fez esse curta-metragem, mas vamos ampliar o assunto aí sobre o uso de animais aí no auxílio aos tratamentos também, falando com a professora Maria Paula Mileto da Silveira, que é professora aqui do curso de Fisioterapia da Univale. Obrigado pela presença de vocês, obrigado Gabriela, obrigado professora. Gabriela, como é que surgiu esse interesse, né, de mostrar a ecoterapia, né, um tratamento aí que vem se difundindo no Brasil usando o cavalo no tratamento tanto cognitivo como de reabilitação mesmo? Bom, o interesse surgiu de uma matéria que a gente teve aqui na universidade e a gente queria muito fazer um material audiovisual que trouxesse realmente algum benefício à comunidade de conhecimento e que auxiliasse algum projeto que já fosse existente. Então, por meio de um dos integrantes do grupo que já tinha feito um trabalho com ecoterapia, a gente começou a ter esse interesse em conhecer mais, porque a gente mesmo não sabia muita coisa. E conforme a gente foi conhecendo, a gente foi se apaixonando. Assim, é um trabalho muito lindo, os profissionais, eles empregam muito amor no que eles fazem e a gente queria muito poder fazer alguma coisa para ajudar isso. Foi uma coisa que tocou a gente de uma maneira muito além de só ser um trabalho acadêmico, sabe? Uhum. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho, um pedacinho aí do documentário, assim, do curta-metragem que a Gabriela e os colegas fizeram sobre a ecoterapia. Antes vamos conversar mais um pouquinho agora com a professora Maria Paula, para saber, né, se os animais ajudam, qual a eficácia no auxílio do tratamento, né, professora? A senhora que faz um trabalho com cachorros aqui na Univale, né? Qual a eficácia do tratamento com os animais, usando os animais, professora? Então, na verdade, hoje a gente tem uma série de comprovações científicas que mostram que a presença do cão em ambientes terapêuticos, eles auxiliam muito. Primeiro, na adesão ao tratamento, porque normalmente, como quem recebe o cachorro é um paciente que gosta muito de animais, essa proximidade emocional faz com que o ambiente terapêutico se torne muito agradável, muito mais gostoso do que você simplesmente fazer a terapia, né? E através desse vínculo, muitas vezes você consegue maior proximidade com o próprio terapeuta e você consegue adaptar praticamente todas as atividades que são feitas num ambiente terapêutico tradicional, normal, sem a presença do animal, você consegue adaptar com a presença do cão ou com outro animal, né? No caso da ecoterapia, por exemplo, tem muito da questão da reabilitação física mesmo, né? Mas com os animais, em consultório, em clínicas, que é como a gente efetivamente trabalha, você percebe que quanto o paciente ele se sente mais à vontade, mais feliz, além dele ceder com mais facilidade às solicitações que o terapeuta faz, você tem toda uma questão emocional que ajuda nessa reabilitação. Porque quando você está em situação de estresse, a gente sabe que um monte de mediadores químicos são liberados que prejudicam a condição de saúde. Então, se você tem presença de outros mediadores que te fazem bem, né, as substâncias químicas nervosas liberadas no bem-estar, elas facilitam a recuperação. Então, você tem essa mediação feita através da presença do cão na terapia. Uhum. Gabriela, a gente viu que vocês fizeram um curta-metragem baseado em bastante depoimentos, né, até de familiares, né? A gente tem aí umas imagens do curta-metragem aí, né, Tomar as Rédeas, para mostrar um pouquinho, né, como é que foi toda a construção desse trabalho de vocês. Bom, na verdade a gente quis focar em trazer as experiências das pessoas, tanto de quem trabalha, quanto de quem conseguiu chegar a essa terapia, de mostrar para todo mundo como é esse caminho, assim, de tu conhecer alguma coisa que não é tão difundida, de mostrar essa dificuldade que muitos têm das equipes médicas não reconhecerem como uma terapia que realmente é eficaz. Então a gente buscou focar em depoimentos para trazer uma fala que fosse real
e que demonstrasse de fato qual é a realidade do dia a dia de quem pratica, de quem trabalha, como que eles chegaram na terapia. Então a gente quis realmente que fosse real, assim, a gente não queria ter nada muito planejado, a gente não queria ter nada muito escrito, sabe? A gente quis chegar e para a gente mesmo conhecer a realidade dessas pessoas e conseguir mostrar o que acontece nessa terapia e por que ela funciona, por que a gente... O nosso ponto principal foi por que as pessoas não conhecem. E acho que não tem ninguém que possa falar sobre isso melhor do que quem está convivendo com isso no dia a dia. Temos aí uma imagenzinha, umas imagens aí do Tomar as Rédeas, né, que foi feito aqui em associações do Vale do Itajaí, aí para mostrar um pouquinho de como que é esse trabalho, de como que é feito esse trabalho com a ecoterapia com cavalos. Tá. Uma pequena amostra, né, do que é o documentário, né, professora? A gente viu ali as crianças envolvidas, esse tipo de tratamento usando os animais, né, no auxílio. Ele é para todas as idades, professora? Sim. Não tem restrição nenhuma em relação ao uso. Na verdade, quem determina a presença do animal ou não na sessão são os terapeutas responsáveis. E, obviamente, você precisa ter a concordância da pessoa, se ela tem capacidade cognitiva e idade para isso. E, no caso das crianças, você precisa ter assinado aquele termo de consentimento livre, esclarecido pelos pais, dizendo que concordam com a presença do animal. Os animais, normalmente, em todos os tipos de terapia com animal, tanto na eco como na dos cães, precisam ser animais que tem toda uma preparação para isso, então são animais que não exercem praticamente risco nenhum, né? A gente não pode dizer nenhum, porque tem coisas que talvez possam fugir ao esperado, mas normalmente não tem problema nenhum em relação ao animal, não tem nenhum risco de saúde. Os animais têm temperamento que são testados para que eles estejam aptos a fazer esse tipo de trabalho. E nós mesmo aqui na Univale trabalhamos com pessoas de todas as idades, com idosos que sofreram AVE, por exemplo, né, acidente vascular encefálico. A gente faz um trabalho no Asilo Dom Bosco, a gente trabalha com crianças, com adultos, não tem restrição nenhuma, a não ser, obviamente, que ou a pessoa não queira ou exista efetivamente uma alergia ou alguma coisa comprovada, mas elas são raras também, né? No caso da ecoterapia, no caso do cavalo, né, ele serve para todas as terapias, professora? Eu não conheço muito bem sobre essa trazida do paciente para a ecoterapia especificamente, porque não é a minha área, mas normalmente também são os terapeutas que determinam essa ligação. Porque, na verdade, a princípio, pela questão afetiva, você também pode usar com qualquer paciente, mas existem aqueles pacientes que se beneficiam mais, por exemplo, em relação a uma reabilitação física. A gente sabe que o cavalo, ao deambular, ao caminhar, e o paciente em cima do cavalo, ele vai ter um movimento muito semelhante a como se ele estivesse andando, porque os estímulos nervosos que são feitos quando a pessoa monta o cavalo, são muito parecidas daquelas que você tem para manutenção de equilíbrio. Então, pessoas que têm déficit de equilíbrio, que têm dificuldade de marcha, não conseguem andar sozinhos, por exemplo, essa estimulação em cima do cavalo, ela é extremamente importante, porque ele vai gerar estímulos que uma pessoa cadeirante, por exemplo, não consegue ter na cadeira de rodas. Então, é claro que o terapeuta responsável pelo tratamento, ele avalia
o maior benefício. E se ele acreditar que esse benefício vale a pena você tentar a terapêutica, é que se escolhe, então, o paciente para esse fim, né? Então, por exemplo, eu não sei em relação à comunicação, como a gente usa, por exemplo, com a fono. A gente tem trabalhado muito com crianças com autismo ou com crianças que têm déficit de comunicação em relação à comunicação com o cachorro. Eu acredito que ela também sirva com a questão do cavalo, mas é que a comunicação com o cão é mais fácil, porque você se refere mais ao cão conversando, dando comandos. No cavalo isso talvez seja um pouco diferente, mas acredito que a princípio não tenha também nenhum tipo de restrição da ecoterapia. Gabriela, vocês falaram aí com as famílias, né? O que as famílias contam, o que elas falam de melhoras depois que as crianças estão na ecoterapia ou os adultos? O que a família fala? A gente falou com a vovó Sinelda, que é a avó da Dudinha. A Duda é uma criança que tem déficit de atenção, ela tem vários problemas de interação social, problemas com atenção principalmente. E o que a gente conseguiu perceber na conversa é que a avó dela vê ela como uma criança que precisa de muito cuidado e que foi na ecoterapia que ela encontrou esse cuidado quase que maternal da terapeuta e do próprio animal, sabe? A gente percebeu que a melhora foi incrível, que tanto na vida pessoal em casa quanto no colégio ela melhorou muito, e foram falas que vieram da terapeuta e da família da Duda, que no início, quando a Duda começou a praticar a terapia, ela não conseguia ficar em cima do cavalo e não ficar olhando tudo e prestar atenção só no que ela estava fazendo, sabe? Ela tinha problema em manter a atenção na atividade que ela estava fazendo. E a avó dela falou que se vinha um carro, ela não percebia. Ela atravessava a rua, saía correndo e não percebia que tinham carros vindo e coisas acontecendo. Ela tinha muita falta de foco na atenção. E que hoje, depois de anos praticando ecoterapia, a Duda consegue ficar lá fazendo a prática dela e a Marta, que é a terapeuta, fala pouquíssimas coisas. A Duda já consegue ter essa atenção sem a Marta ter que ficar chamando ela de novo, sabe? Então é uma melhora que se percebe de fato em todos os âmbitos da vida do paciente. Tá certo. Obrigado pela sua participação, Gabriela. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Lucas aqui também, que é o colega da Gabriela, que também foi responsável aí por esse curta-metragem. A professora Maria Paula vai ficar mais um pouquinho com a gente aqui e a gente volta em instantes. Oi, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o nosso assunto é o tratamento auxiliar, né? Tratamento assistivo aí com animais. Eu estou conversando aqui com a professora Maria Paula Mileto da Silveira, que é a professora do curso de Fisioterapia da Univale. Já conversei com a Gabriela, aqui estudante do curso de Publicidade e Propaganda, e agora vou conversar com o Lucas Souza, que também é estudante do curso de Publicidade e Propaganda, que eles produziram aí um documentário sobre a ecoterapia, que é o tratamento aí com animais, né? Usando o cavalo como auxiliar aí no tratamento de várias terapias. Lucas, interessante que a Gabriela falou aqui no primeiro bloco, essa questão de vocês procurarem algo relevante na comunidade e levarem ao conhecimento da comunidade algo tão importante, né, que é a ecoterapia, que ainda é um pouco difundida aqui no Brasil, né? Isso é interessante, essa proposta, né, Lucas? Sim. Como era um projeto comunitário, a disciplina em si ela envolve que você faça algum projeto com a comunidade. E como a galera é muito ligada com o audiovisual, logo se percebeu, vamos fazer algo no audiovisual, como, né, a Gabriela já disse. E partindo disso a gente falou, por que não fazer algo que realmente traga informação para a comunidade? Nós temos uma comunidade que precisa e temos uma universidade inserida nessa comunidade. Por que não usar esses atributos, essas facilidades para promover algo interessante, né? Fazer-se conhecer a ecoterapia. Então, partindo disso, a gente fez as pesquisas e foi atrás. E depois da produção, de mostrar para a professora que o intuito inicial era apenas, né,
uma matéria da faculdade, a gente notou que aquilo poderia beneficiar tanto as pessoas que estão lá a divulgar. Em momento algum a gente tentou divulgar a instituição em si, mas a ideia, você fazer conhecido, né, atingir a tua comunidade e a partir disso atingir outros âmbitos, foi muito interessante para a gente. Agora, professora, a terapia com cachorros também precisa ser mais difundida no Brasil, professora? Eu acho que hoje existe um conhecimento um pouco maior, porque a gente tem justamente a mídia já envolvida nisso e isso tem divulgado o trabalho, mas eu acho que isso é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Porque o que a gente precisa são... a gente precisa de uma divulgação com qualidade e que mostre exatamente como se faz e os benefícios, porque o risco, muitas vezes, de você também conhecer e difundir de uma maneira menos responsável a informação, é que você pode correr o risco de que qualquer pessoa pode achar que pode pegar um cachorro e entrar num hospital, por exemplo, ou qualquer cavalo servir para um fim terapêutico, que na verdade não é assim, porque ambos, né, os trabalhos, qualquer trabalho que envolve a saúde das pessoas, envolve os animais, ele precisa ser feito com muito critério. Então, quanto mais informação se divulgar, mais informação de qualidade, mais importante, porque muitas vezes as pessoas acham que qualquer um pode fazer ou qualquer um pode se beneficiar e não é bem assim. Porque... Então está na casa com coelho, com cachorrinho, com gato, pode achar que já pode fazer a terapia em casa mesmo, por conta própria, né? Na verdade, você tem qualquer uma das atividades, tanto com os cães como com os cavalos, são atividades multiprofissionais. A gente, para estar lá ou com o cachorro na frente do paciente ou com um paciente montado num cavalo, você tem todo um trabalho por trás de seleção muito criteriosa desses animais, porque não é qualquer animal que pode, em termos de temperamento, toda a questão de saúde desse animal, o preparo dos terapeutas, porque o terapeuta tem que saber o que fazer com a presença do paciente, além do cão ou além do cavalo, né, para que o tratamento seja efetivo, né? Então, acho que a divulgação ela é fundamental, mas uma divulgação de qualidade, uma divulgação criteriosa, porque às vezes aparecem coisas muito de lance, assim, cachorro ajuda na terapia, então parece que todo cão pode As manchetes, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, bastante grande, de que essa informação ela traga quais as necessidades, quais os critérios, tanto para as pessoas como para os animais também, porque o animal tem que estar numa condição ótima para ele, porque eu não posso querer fazer bem para um indivíduo, fazendo mal para o animal que eu estou trabalhando também. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, eu acho que é fundamental a divulgação, mas a divulgação ela tem que ser precisa, ela tem que mostrar o que se precisa e aí sim, a partir de esses pré-requisitos atendidos, aí sim você tem grandes benefícios na presença dos animais como coterapeutas, que é como a gente chama, né? Isso foi uma preocupação de vocês também, né, Lucas? De mostrar essa qualidade, os benefícios mesmo e toda essa estrutura, né? Sim. Quando partimos dessa ideia, tanto a pesquisa inicial nossa e mesmo que você pesquise muito, é interessante você estar com um profissional. E quando chegamos lá com a Marta, né, que é a representante, foi todo um processo de conversa com ela, de entender como funciona, antes de você sair falando qualquer coisa, né? Foi algo que ela ressaltava muito, que um dos grandes problemas é que muitas crianças, às vezes, pioravam porque eles usavam de forma errada, né? Levavam em qualquer lugar, aí colocava em cima de um cavalo uma criança que tem, às vezes, uma esclerose, e aí aquilo prejudicava. Então, o que ela batia muito nessa tecla é que um processo, uma terapia sem fundamento, sem estudar o paciente e o que o cavalo vai fazer, pode ser prejudicial. Então, é necessário que sejam em centros equipados, com profissionais qualificados. Ela, por exemplo, ela atua há 15 anos, né, no Exército, depois fez cursos de ecoterapia pelo Brasil. Então, é legal que você tenha um planejamento. E ela fala muito isso, que eles pegam um cliente, eles fazem todo um planejamento em cima antes de passar para a parte da prática da terapia. Ele realmente tenha resultados positivos. E também, como a professora Maria Paula falou, né, o conforto do animal também, né? O tratamento que ele merece. É um trabalho
muito interessante aí, de qualidade na alimentação, Sim. né? De períodos de descanso e tudo mais, né? Isso que é bacana, né? O vídeo tá lá também no Facebook de vocês, Tomar as Rédeas, né? Para quem quer conhecimento aí, dessa terapia, da ecoterapia. Agora, professora, eu conheço, né, o cavalo e também o cachorro através do seu projeto. A gente já foi até na clínica fazer, o pessoal reabilitando, fazendo a fisioterapia com o cachorro. Existem outros animais que podem ser inseridos? A senhora já falou um pouquinho que animais podem ser inseridos, mas quais deles são aconselháveis? Então, na verdade, vai depender muito do temperamento dos animais. Existem alguns grupos, por exemplo, que trabalham com aves amansadas. Essas aves que você amansa quando elas nascem. Então, lá, uma calopsita, que é um animal que você normalmente pode criar em cativeiro, e logo que o animalzinho nasce, você começa a amansar desde o início, né? Existem alguns projetos que usam gato, por exemplo. Agora, o gato ele precisa ser muito bem selecionado, porque não é temperamento típico do gato se aproximar de pessoas que ele não conhece. Então, assim, a rigor, não exercendo nenhum tipo de risco para o paciente, você poderia usar vários tipos de animal. Mas é essa questão de, primeiro, você respeitar o temperamento e a condição comportamental típica do animal. Segundo, uma questão legal e uma questão... Eu não posso sair capturando animais silvestres, por exemplo, porque isso é proibido por lei. Então, eu preciso de animais, no caso lá das aves, que venham de criatórios, que são registrados pelo IBAMA, que tenham anilha. Então, assim, isso acaba limitando algumas possibilidades. Mas, a rigor, o animal tendo temperamento, se o comportamento do animal é compatível, comprovado que não vai haver nenhum tipo de maus tratos para o animal nesse aspecto. Porque se eu pego lá, por exemplo, um animal que ele é selvagem, ele é silvestre, e o bem-estar dele depende de estar solto, eu colocar num ambiente de clínica não vai ser a melhor condição para esse animal. Então, por isso que normalmente a gente acaba trabalhando com os animais domésticos, que são os animais que já estão acostumados, que têm uma dependência já de milhares de anos com a convivência com os humanos, né? Mas a rigor, desde que o animal seja verificada a condição de comportamento dele, a rigor você poderia utilizar, mas você tem que ter toda essa visão. Por isso que eu digo que não é qualquer animal em qualquer situação, inclusive de saúde. Você precisa pensar muito na condição de saúde do animal, para não ver transferência de doenças, né? De um para o outro. Legal, o assunto é muito bacana, mas a gente tem que encerrar só, assim, para os meninos aí que se quiserem continuar, né, nesse processo de mostrar as terapias com animais, tem bastante assunto ainda, né, professora? Muito. A gente tem, e dentro do assunto, você pode pegar só a educação, só a fonoaudiologia, só a fisioterapia, só a psicologia, a gente pode falar horas a respeito, que tem muito assunto aí para discutir. Tá certo. Obrigado, professora. Obrigado, Lucas. Parabéns aí pelo trabalho também. A Gabriela também, que já esteve aqui, e os seus colegas que participaram também, sim, a equipe toda. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Para você, um ótimo final de semana. Até lá. Eu melhoro muito a minha autoestima a partir do momento que eu monto um animal desse porte e eu começo a comandar ele. Entendeu? Ele começa a se sentir mais. Então ele começa a tomar realmente as rédeas da vida dele, perceber o outro. No contato com o terapeuta e as estimulações que são feitas, ele passa a ter mais habilidades sociais. E a melhora é muito rápida. Muito rápida. Claro que tem também as patologias que são mais da parte física e motora. E esses casos é muito benéfico justamente pelo movimento tridimensional e multidirecional que o cavalo promove. Tudo não é mais do que era. Imagina como uma criança era preocupante. Então hoje já é, nossa, melhorou, né, 100% pelo que a Dudinha era. Olhar a Maria Eduarda agora, olhar aquela época, nossa.
para ela poder manter o foco em mim. Hoje em dia eu fico em silêncio e ela consegue manter o foco no cavalo. Ela chega a me arrepiar. Contato com a ecoterapia, eu ainda estava na graduação, ainda não era formada, e eu comecei a trabalhar como auxiliar guia. Me interessou pelos resultados, né? Os resultados que a gente vê que são bem rápidos e muito visíveis, né? Eu, como farmacêutica, sempre tive essa vontade de melhorar a saúde das pessoas. E eu encontrei na ecoterapia esse caminho em que eu conseguia ter um resultado mais visível, mais palpável.